Olá! A série de programas Educação Continuada trata das novas formas de aprender e mostra que no tempo atual o desenvolvimento de competências é o maior desafio da educação. No programa de hoje, Nilson José Machado fala das semelhanças e diferenças entre o jogo e o projeto. E destaca a importância do reconhecimento desses fatores para a educação. Vamos à palestra Jogo, Projeto e Consciência. A questão das regras instituintes, né? Essas regras, no caso do jogo, elas constituem o jogo. Não dá para negociar. Mudar as regras é mudar o jogo, é jogar outro jogo. E muito menos não se pode pensar em mudar as regras de um jogo com o jogo em andamento. No caso de um projeto, as regras também existem. Um projeto, ele não é realizado apenas porque se tem vontade. É preciso método, é preciso planejamento, é preciso seguir regras. Mas as regras estão fora. O projeto, as regras são meio para viabilizar a ação. Enquanto que num jogo, as regras constituem o jogo, não é? É preciso se submeter às regras ou não se joga o jogo. Se eu não aceito as regras, eu vou jogar outro jogo, vou criar outras regras e jogar outro jogo. O espaço para a liberdade, para a criação, existe num caso e existe no outro, mas também é matizado. Há uma diferença interessante de se notar quando se pensa na criação no jogo ou da criação no projeto. No projeto, a criação está no início, quando se constitui a meta, quando se estabelece a meta, se escolhe a meta, se elege a meta num cenário de valores, e o projeto sempre nos lança em busca de algo novo, algo que é uma criação. Claro que é algo novo que traduz uma conservação daquilo que se acha que vale, na medida em que esse algo novo é escolhido num cenário de valores que representam aquilo que a gente quer conservar. No jogo, a criação é como que diluída ao longo da realização do jogo. O espaço para a criação se dá ao longo da realização do jogo. O jogo está posto, está instituído, as regras estão postas, não se pode mexer, não se pode criar nesse sentido de mudar as metas, enquanto que num projeto as metas podem ser reconfiguradas. Quando se está realizando, o projeto está vivo e é possível adequar os objetivos e acertar os objetivos. O jogo e o projeto representam os extremos da consciência. A ação consciente é a ação projetada. O projeto revela, então, essa intenção de controlar a ação. Mas a consciência tem limites. Não dá para projetar tudo, não dá para controlar tudo, e aí entra o risco, e a ideia de risco e de abertura pode dar assim, pode dar assado. O jogo está no outro extremo. O jogo é o extremo da irresponsabilidade, da aleatoriedade, do deixa ver o que dá, vamos jogar e ver o que dá. No extremo, então, há uma pretensão de controle, de consciência nas ações, que tem limites. No outro extremo está a irresponsabilidade de dizer, vamos jogar e vamos ver o que dá. É claro que a gente projeta
com a intenção da consciência, mas com a consciência dos limites da consciência. E quem quer que projete, que faça um projeto, em algum momento dá o melhor de si, mas em algum momento diz assim: seja o que Deus quiser. Quem acredita. Quem não acredita fala assim: a sorte está lançada, agora vamos ver o que dá. A gente deu o melhor de si, mas a partir de um certo ponto deixa ver o que vai dar. Entre a pretensão da absoluta consciência, que não existe, essa consciência absoluta, esse controle de todas as variáveis, controle de tudo, e a absoluta irresponsabilidade de dizer: eu vou jogar, dê no que der. Esse é o espaço em que a gente projeta, em que a gente joga, em que a gente vive. E a vida, o tempo todo, se constitui como esse mix, essa mistura de jogo e projeto. Nilson falou de jogos, dos fictos e dos projetos, dos factos. Agora, Nilson Machado fala como articular projetos para que eles se realizem. O equilíbrio entre a emoção e a razão. A ação consciente que realiza. Vamos às explicações. Descartes, filósofo francês, século XVII, separa com absoluta nitidez o racional das paixões. Ele escreve sobre uma coisa, escreve sobre a outra, escreve sobre a razão. O livro marcante do Descartes a respeito é o Discurso do Método, cujo título completo não cabia na capa, ficou só Discurso do Método, mas o título completo era Discurso do Método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade nas ciências. E ele escreveu sobre o outro lado, sobre as paixões. Ele tem um outro livro importante, As Paixões da Alma. Então ele não ignorava isso, ou não menosprezava isso. Mas ele tratou das paixões exatamente para que fosse possível não deixar as paixões atrapalharem a razão, interferirem na razão. A separação era nítida, absoluta. Isso hoje, essa ideia de separação não está se sustentando. A gente tem visto nos últimos anos sucessivos episódios, registros, filmes, livros e outros acontecimentos que nos levam a repensar essa separação. Razão e Sensibilidade foi um filme interessante, não é? E em múltiplas frentes, essa separação absoluta está em crise. Essa separação, ou a impossibilidade dessa separação, é basicamente a mesma impossibilidade que nós temos de separar o projeto do jogo. Se há algo que é a marca da racionalidade, ou de um tipo de racionalidade, uma racionalidade a cartesiana, a operatória, ou de fazer as coisas de uma maneira consciente, e o pensamento determinando a existência, penso, logo existo, o cogito cartesiano, isso é a marca do projeto. E se há algo que está diretamente associado à emoção, ao descontrole, é o jogo, a explosão emocional. A importância dos esportes e dos jogos, em todas as épocas, em todas as culturas, sempre esteve associada a essa característica, quer dizer, o esporte ser um espaço para uma explosão controlada, que parece contraditório, mas é um local apropriado para as emoções transbordarem de uma forma civilizada. Na vibração, na torcida, não é? Mas de uma explosão da emoção de uma forma controlada. Então, se o jogo
a marca assim, do jogo está na emoção, o projeto, a ideia de projetar, o cerne da ideia de projetar está na racionalidade operatória, no fazer, no realizar de uma maneira consciente. Assim como não é possível separar a emoção da razão, não dá para a gente pensar de uma maneira disjunta, separada, não é? o jogo do projeto. O tempo todo nós vivemos combinando, articulando essas duas dimensões, esses dois ingredientes fundamentais da vida, e é possível afirmar assim, sem nenhum receio, que não dá para se conceber um projeto sem emoção, sem vibração. Como que se tem uma meta que não se vibre, não se busque, não se está afim, entusiasmado por ela, não é? E da mesma forma não se pode conceber um jogo que seja estritamente aleatório, irracional, que seja o puro acaso. Um jogo desse tipo não interessa a ninguém. A vida não é um jogo desse tipo. Nilson faz agora considerações sobre a autoridade e as regras existentes, tanto no jogo quanto no projeto. Destaca os limites e os âmbitos em que a autoridade e as regras atuam. Um ponto importante para se destacar nessa questão da comparação entre o jogo e o projeto diz respeito à autoridade, a questão das regras e do exercício assim da autoridade. A autoridade é uma palavra interessante. A palavra autoridade vem do mesmo lugar de onde vem a palavra autoria e tem a ver então a ideia de autoridade com a criação. Se o autor é o criador no sentido autor, é um verbo, quer dizer, vem de um verbo latino que quer dizer aumentar, o autor é um aumentador do mundo. A autoridade tem um sentido de criação ou de aumento, mas de organização, de aumento da ordem, da organização. No jogo, as regras, elas representam uma autoridade absoluta, as regras. Elas, na verdade, instituem o jogo. Não há como desobedecê-las. Desobedecê-las significa jogar outro jogo. Enquanto que nos projetos, as autoridades têm certos limites. No projetar, a autoridade tem um limite. Ela não é absoluta, não pode ser absoluta, porque isso seria assim, uma pretensão do absoluto controle de tudo, não é? De tudo que ocorre. Então, a ideia de autoridade, não é? Como instituinte num caso e como controladora dentro de certos limites do outro, ela é um elemento interessante na distinção assim, entre o jogo e o projeto. O professor exerce na sala de aula sempre uma autoridade. Não é possível abdicar dessa autoridade e ser professor. Mas é um fio de navalha essa autoridade que o professor, o educador, o pai exerce, né? É um fio de navalha, porque, por um lado, não se pode extrapolar, avançar além dos limites, porque essa autoridade, na educação, tem limites, não é? No projeto, na vida, tem limites. Não se pode avançar esses limites. Avançar os limites, ou extrapolar os limites, é ser autoritário,
É um desvio na ideia de autoridade. Por outro lado, não se pode ficar aquém dos limites, porque isso é uma omissão. E isso é crime previsto em lei. Quem não exerce a autoridade que lhe compete, no âmbito que lhe compete, nos limites que lhe competem, é um omisso e pode ser acusado de um crime diante da lei, que é o crime de prevaricação. Prevaricar é não fazer o que lhe compete, não realizar, não exercer a autoridade que lhe compete no âmbito que lhe compete. A ação do professor, então, no exercício dessa autoridade legitimamente constituída, como é a do professor, ela tem esse fio de navalha permanentemente aí. Ele não pode invadir e, portanto, destruir a autoria, porque os alunos querem ser autores, autores da sua vida. Eles não podem invadir essa autoria, mas não podem, o professor também não pode se omitir, de controlar, de organizar, de exercer autoridade no sentido de criação de ordem no âmbito que lhe compete. Nem pode ir além, nem pode ficar aquém. E isso é que torna o exercício dessa autoridade tão interessante. No final desse programa, Nilson fala sobre o projeto e o jogo na educação. Destaca as aproximações entre o projeto e o jogo, entre o lúdico e a seriedade. Na atividade educacional, nós vivemos, então, permanentemente entre esses dois polos, essas duas posições, entre a pretensão do controle, de um lado, e a liberdade para se soltar e criar mais de um outro lado. Entre a seriedade que o projeto representa e a brincadeira livre, espontânea, solta que o jogo que é a marca do jogo, não é? Esses dois extremos, esses dois polos, eles apenas desenham, assim, representam o espaço em que a educação se realiza, entre a seriedade e a brincadeira, entre a busca da consciência e a leveza do não se sentir, assim, responsável. É claro que é preciso buscar a consciência. A vida em sentido humano é essa busca permanente da consciência. A finalidade da educação, o fim da educação é a ação, em sentido assim, literal, de um fazer consciente. Mas é preciso ter, como já foi dito, consciência dos limites dessa consciência. E aí é que entra um ponto assim interessante, ainda que delicado, que é o da transcendência da vida, assim, em sentido humano. Quer dizer, a gente não controla tudo, certamente há coisas que transbordam, que vão muito além dos limites do nosso controle. Há coisas que a razão não é capaz, ou a racionalidade dos projetos não é capaz de explicar. Eu acho que a gente não pode abdicar nunca de procurar o sentido das coisas, de procurar a compreensão, o significado. Isso é a marca do fazer consciente. Por outro lado, a gente precisa entender que há coisas que não são explicáveis, pelo menos nesse nível dessa lógica, dessa razão, que é a marca da linguagem ordinária, do uso que fazemos da linguagem ordinária, da ciência, da matemática, há coisas que transcendem, que ultrapassam tudo isso. Muitas vezes a ciência assume assim uma posição pretensiosa demais, às vezes arrogante, de
de ter um controle absoluto da situação e de dizer o que está fora disso não é real, não existe ou não pode ser levado em consideração. É uma espécie de arrogância. É muito mais, me parece muito mais razoável conceder que buscamos a racionalidade e a ciência é um instrumento fundamental para isso, mas nós não conseguimos explicar tudo, entender tudo, explicitar tudo o que entendemos. O tempo todo convive na nossa atuação e nessa busca da consciência, convivem dois aspectos, as duas dimensões assim do conhecimento, um conhecimento explícito, explicitável, verbalizável, posto em palavra, racional, e um conhecimento tácito, um conhecimento que se tem, que se sabe que se tem, mas que a gente não consegue expressar em palavras. É como se eu tivesse assim a sensação de que o conhecimento é como um iceberg, com uma pontinha de fora que é o explícito, o explicitável, o que se projeta e se programa, se realiza. Programa é uma palavra interessante. Grama é letra em grego, grama, de onde vem gramática, e que vem antes. Então, programa é aquilo que eu escrevo antes que eu vou fazer, não é? As disciplinas têm um programa, mas a educação não se limita aos programas das disciplinas, não é? Vai muito além disso, porque nós, os nossos alunos, qualquer pessoa sabe, conhece muito mais do que consegue pôr em palavras. Há algo que vai além disso, dessa razão expressa explicitamente assim na linguagem, em palavras. É preciso uma boa dose de humildade para reconhecer que esse conhecimento existe, ainda que eu não consiga colocar em palavras. E acho que constitui uma imensa arrogância a posição, muitas vezes, que é uma posição da ciência, que é a seguinte, o que não é possível falar, explicitar, pôr em palavras, isso... o inefável, que é o que não se consegue pôr em palavras, isso não existe. Eu acho que a educação, a função da educação, o fim da educação é essa busca da consciência, mas com a consciência dos limites dessa consciência. Eu me lembro aqui, para concluir, de uma frase do Eduardo Galeano, que é um historiador uruguaio interessante, que escreveu livros sobre a história da América muito originais, né? Veias Abertas da América Latina é um exemplo. E o Eduardo Galeano uma vez disse numa entrevista assim, eu tenho uma utopia, aí eu dou um passo em direção a essa utopia e ela recua um passo. Eu dou mais um passo em direção a essa utopia e ela recua um passo. E eu dou um passo e ela recua um passo. Aí ele diz, mas é assim mesmo, não fique nervoso. É para isso que servem as utopias, é para nos fazer andar. Sem elas eu não ando. Mas não é para eu pegá-las racionalmente, pegá-las, segurar na mão. Aliás, viver numa utopia é terrível, porque uma utopia não tem futuro. Uma utopia é aquele lugar que você imagina como perfeito, então não pode mudar, nada pode mudar numa utopia. Todo dissidente numa utopia é mandado embora, é preso, é colocado num sanatório, porque é louco, como que quer mudar algo que é ótimo? Então o Galeano nos lembra bem de qual é a função da educação, não é? Nós precisamos ter utopias, mas para poder elas nos fazerem andar em direção àquilo que a gente quer, que a gente deseja, mas não para chegar e pegar e amarrar e encerrar, amarrar e dizer cheguei, atingi. Sem as estrelas aí no céu a gente se desorienta, elas precisam estar lá para a gente se orientar. As estrelas são como as utopias. Agora,
Eu não pego nas estrelas nunca. Aliás, uma boa parte delas eu já nem sei se existe, talvez já sejam mortas e estão mandando luz e ainda assim me orientam, mesmo sem existir essa possibilidade de eu pegar nas mãos. Ter a humildade suficiente para entender isso, acho que é um fim muito grande, uma finalidade muito grande do que ocorre na educação. A busca da consciência, com a consciência de que essa consciência tem limites. E nesse espaço e nessa função, a educação tem como instrumentos assim decisivos o jogo de um lado, o projeto do outro. A brincadeira do jogo, a coisa séria que é o projetar. Nosso convidado, Nilson José Machado, falou nesse programa sobre projeto e jogo. E mais ainda, destacou o espaço em que a educação se realiza permanentemente, entre o jogo e o projeto. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.